Ok, então na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre prismas. Tá? Então, isso não significa que o conteúdo lá sobre poliedros da aula anterior tenha se encerrado, ok? Ali a gente deu umas primeiras noções, né? Aí hoje vamos falar um pouco sobre prismas, que é uma extensão desse conteúdo. E numa aula de exercícios que eu pretendo passar, talvez na próxima aula, não tenho que ver no meu planejamento, a gente vai voltar aos poliedros e falar juntamente com os prismas também. Então é sempre assim, intercalando esses conteúdos. Ok? Então vamos voltar aqui e falar um pouquinho sobre os prismas. Então, dentro da geometria espacial, né, as figuras, os sólidos, né, conhecidos como os prismas, eles são de mais fácil compreensão, né, dada a forma como eles são construídos. Né. Então, peraí, deixa eu travando aqui. Deixa eu aí. Pronto. Agora está escrevendo. Beleza. E essas figuras, elas podem ser definidas da seguinte maneira. Eu vou colocar aqui uma definição, uma motivação mais ilustrada, né? Pois a definição escrita vocês têm no material propriamente que eu passei lá para vocês. Definição. Deixa eu ver se eu tenho uma ilustração. Prismas. Não, não era essa daqui não. Vou usar essa mesmo. O que a gente entende por prismas são essas figuras formadas da seguinte maneira, né? Aqui na ilustração que eu coloquei, vamos imaginar aqui já está o desenho propriamente dito, né? Com essas linhas paralelas que eu vou tracejar aqui em azul, tá? Essa daqui. Todas essas linhas passam por uma região espacial e são paralelas entre si, certo? Então, o sólido que a gente conhece como prisma, ele surge quando a gente pega essa região do nosso espaço e intersecta com duas seções paralelas, como estão apontadas aqui, né, com dois planos. Né? E esses dois planos vão ser delimitados pela região, né, feita por essas retas que eu coloquei aqui. Aqui está representada essas regiões por essas figuras verdes aqui. Ó. Né? Então, o que é a região, né, a figura geométrica que a gente conhece como prisma? Né? Vai ser toda essa região espacial delimitada por esses planos que a gente conseguiu fazer aqui. A gente conseguiu tracejar através dessa delimitação. Né? Então, tirando todas essas seções paralelas, essas linhas, né, a gente obtém essa figura aqui. Tá? Então, qual é a característica dessa figura? Essa região plana,
essas regiões planas aqui que a gente conhece como base, né, da figura, em cima e embaixo, né, elas são paralelas entre si, né, e, além disso, todos esses segmentos de reta que estão aqui, porque agora são segmentos, né, já que foram delimitados, todos também são paralelos entre si, né? E outro ponto a ser destacado é que todos esses segmentos que eu estou colocando aqui de preto, ó, também são paralelos entre si. Ó. O de cima paralelo com o de baixo, esse de cima paralelo com esse de baixo, esse de cima paralelo com o de baixo, né? E assim sucessivamente. Tá? Então toda essa região sólida aqui delimitada dessa maneira é conhecida como prisma. Okay? Lá no livro ele faz uma definição um pouco mais rebuscada, né? Ele fala de prisma ilimitado convexo, né? Que é o prisma que a gente obtém antes de fazer a intersecção com essas seções paralelas, né? Então a gente teria só essas regiões aqui, ó, delimitada pelas retas paralelas, por exemplo. Né? Então todas as retas paralelas entre si, porém sem a delimitação feita por essas seções paralelas transversais, né? Então sem nenhum plano interceptando em cima, né, e embaixo. Tá? Então quando eu tiro esses planos de cima e de baixo, o livro lá ele chama isso daqui de prisma ilimitado convexo, né? Aí depois ele explica a questão da seção transversal, né? E vai construindo esse conceito passo a passo, ok? Mas em vez desse excesso de rebuscamento teórico, né, para a gente chegar à definição da figura, eu resolvi fazer essa definição um pouco mais direta, ok? Então só para motivar aqui a nossa construção daqui para frente. Então, e o que compõe, né, a figura desse prisma? Então, como a gente viu, ela é composta por essas seções aqui. Ó, deixa eu apagar esses rabiscos que eu fiz aqui no meio, para não poluir tanto a figura. A nossa figura é composta por essas seções paralelas, que já está aqui disposta na figura, né? Esses segmentos de reta aqui formados são chamados de arestas, né? Depois que a gente faz a delimitação. Então vou colocar aqui, ó, esse daqui são as arestas, tá? Assim como os outros também, né? Por que não? Todos esses segmentos de reta que aparecem aqui são chamados de arestas do prisma, né? E o que mais que eu posso destacar? Bom, é formado um ângulo reto, né, entre estas arestas que formam a altura do prisma e a base, né? Nesse caso aqui é quando existe uma seção. Não, essa parte eu não vou falar agora não, porque são casos específicos isso, sobre o ângulo que é formado aqui na base, né? Vou deixar isso para depois. Então temos as seções paralelas que formam as bases do prisma e temos as arestas, né, que vão formar os lados desse nosso sólido, ok? Então, com isso, vou fazer assim. Esse das arestas eu ainda vou escrever diferente, ó. Vou colocar aqui arestas da base, ou arestas laterais, né? E essas arestas que aparecem aqui são as arestas da base. Fica melhor separar assim, embora todas elas sejam arestas de qualquer forma, né? E aqui também, ó, arestas da base.
Então, podemos destacar de uma forma geral, claro que esse prisma que eu desenhei aqui é um prisma bem específico, ele tem uma base pentagonal, né, que é formado por um pentágono, e a gente vai ver mais adiante que o formato, a figura geométrica que faz esse formato aqui, determina a chamada natureza do prisma. Tá? Vamos explorar isso um pouco mais adiante. E também assim é muita informação a respeito dos prismas, né? Por isso que a aula de hoje eu vou dividir, né? Vou falar de alguns elementos hoje e de outros elementos, mais especificamente sobre volume e algumas coisas sobre área, né, de prismas na próxima aula, tá? Para não ficar tanto conteúdo em apenas uma aula, né? Então vamos aqui falar de alguns elementos, né, que compõem o prisma. Então a gente pode dizer de forma geral que o prisma possui como eu disse, são duas bases que são congruentes, né? São as mesmas figuras geométricas em cima e embaixo, né? Vai ter aqui um asterisco é melhor, né? Duas bases congruentes. Ele vai ter também N faces laterais, né? Aqui no nosso exemplo são 5 faces laterais porque a base do prisma é um pentágono, né? Se fosse um hexágono seria 6, se fosse um heptágono seria 7 e assim sucessivamente. Então, se a base do meu prisma fosse um polígono de N lados, ele teria N faces laterais, tá? Então ele vai ter N faces laterais, que vai depender do polígono que compõe a base. E todas essas faces que ele forma aqui no nosso caso específico, são retângulos, né? Mas a gente pode dizer que de uma forma bem geral, essas faces serão paralelogramos. A gente vai ver porquê disso daqui a pouco, quando a gente vê alguns casos específicos de prismas, tá? Então essas N faces laterais são figuras geométricas que a gente chama de paralelogramos. Né? O retângulo a gente sabe que ele é um tipo especial de paralelogramo, né? Então ele se encaixa na descrição. Tá, então ele tem N faces laterais. Se tem N faces laterais e mais duas bases, né? Então a gente pode dizer que o número total de faces do nosso prisma é N faces laterais mais as duas bases, ou seja, ao todo são N mais duas faces. Tá? Então, o número total de faces é N mais duas faces. Aqui, por exemplo, tem 5 faces laterais. E qual a quantidade total de faces? 7, né? Que é 5 mais 2. E de onde vem esse 2? É a quantidade de faces da base. Tem uma base aqui em cima e uma base aqui embaixo. Né? Então, daí é que vem esse número 2 aqui somando. Né? Então, tem N faces ao todo. Né? Então, outra coisa que pode ser destacada também é que ele vai ter 3N arestas. Aí, por que 3N arestas? Né? A gente pode ver que um exemplo, ele tem, no nosso caso específico, né? Ele tem 5 faces laterais. Né? 5 faces laterais resulta em quantas arestas ao todo?
se a gente contar, ó, são uma, duas, três, quatro, cinco, né? Eu contei aqui as 5 arestas laterais, depois as 5 arestas da base de cima e as 5 arestas da base de baixo, né? Ao todo, então, são 15, tá? Então, qual é a lógica que a gente vê surgir? Se são n o número de faces, né? Então, quantas arestas serão ao todo? Ora, vai ser mais n número de arestas da base de cima, mais n arestas da base de baixo. Então, ao todo, são 3n arestas. Certo? Então, ele tem 3n arestas ao todo, né? E a gente pode dizer que também tem 3n diedros. Né? Aí, diedros, né? Esse nome aqui, diedros, é um daqueles que eu falei para vocês, que é o tipo de conceito, né, que a gente não iria trabalhar em uma aula específica, que eu iria apenas explicar caso surgisse a necessidade. Né? Diedro é uma região, é o nome que se dá a uma região que fica entre dois semiplanos. Né? Por exemplo, imagine a região que fica entre duas semirretas. A gente chama isso de ângulo, certo? Agora, leva isso para mais uma dimensão, né? Chama isso aqui, ó, em vez de duas semirretas, considera dois semiplanos. Deixa eu ver se eu consigo desenhar isso aqui. Assim, não, acho que assim fica muito legal, não. Assim. Eu acho que não estou com uma perspectiva muito legal para fazer isso. Pode imaginar dessa maneira aqui. Aí, esses dois semiplanos, eles formam um ângulo entre si. Né? Então, toda essa região aqui, entre esses dois semiplanos, é chamada de diedro. Tá? Então, ele tem 3n arestas e 3n diedros. Certo? Então, é basicamente isso. E outro elemento que a gente pode destacar é que o prisma ele tem 2n vértices. Aí, por que 2n vértices? Né? Agora, de novo aqui o nosso exemplo, ó, onde ele tem cinco faces laterais, né? E vértices, lembra que vértices nada mais são do que esses pontinhos aqui, ó, o encontro das arestas. Né? Então, vou até destacar aqui de vermelho. Né? Então, se tem 5 faces laterais, quantos vértices vão ter ao todo? 5 em cima, 5 embaixo, 10. Né? Então, se ele vai ter 6 faces laterais, aí vai ter 6 vértices em cima, 6 vértices embaixo, 12. E assim sucessivamente. Se ele tem n faces laterais, então vai ter n vértices em cima, n vértices embaixo, 2n vértices ao todo. Tá? Então, generalizando, fica dessa maneira. Ok? Alguma dúvida até aí, gente? Não? Tranquilo, né? Então vamos ver. Então esses são alguns elementos que dá para ser destacado dos prismas, né? E a gente também pode falar um pouquinho sobre os tipos de secções, né, de intersecções que a gente consegue fazer no prisma. Vamos falar aqui seções.
Imagina aí essa figura, né? O que a gente chama de seção de um prisma nada mais é do que essa intersecção, né, do prisma com um plano que intercepta todas as arestas, né, todas as arestas aqui, ó, né, e todas as arestas laterais do prisma, né. Então, vejam que a seção de um prisma ela é um polígono também com vértices em cada aresta lateral, né? Então você vê aqui, ó, que o polígono que é formado aqui na seção, né, vou destacar ele aqui em vermelho, ele vai ser com o mesmo número de lados, né, que o polígono das bases, né? Porém ele vai ser um pouco deformado, ele vai ter uns lados maiores do que outros e tudo mais, dependendo do ângulo com que esse plano que a gente está fazendo a intersecção esteja em relação a essas bases aqui, né? Mas a quantidade de lados não vai se alterar, vai se manter a mesma, tá? Então, por exemplo, se eu fizer essa intersecção de tal forma que esse plano seja paralelo à base, né? Esse ângulo formado aqui vai ser de 90 graus, como está mostrado aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui. Esse ângulo aqui formado é de 90 graus, né? Então, dessa maneira, a gente tem o que é chamado de seção reta, né? Ou ainda, como está escrito aqui, ela também pode ser chamada de seção normal, né? Que é a situação que eu acabei de mencionar, que é quando essa seção, cujo plano é perpendicular às arestas laterais, né? Então, você vê, pode até colocar aqui o outro nome, ó, seção reta ou normal. É um outro nome atribuído a esse tipo de seção. E a altura, né, o conceito de altura de um prisma, ele vai ser aquele mesmo que a gente estava trabalhando nos polígonos bidimensionais, né, lá na geometria 1. Vai ser a distância, né, entre as duas bases, no caso, né? Quando você tem esse ângulo aqui, ó, reto, né, que não é o caso aqui exatamente, pela figura mostra que esse ângulo aqui ele deve ser um pouco maior do que 90 graus, né? Se fosse reto, a altura corresponderia exatamente ao comprimento da aresta lateral, né? Mas se não for um ângulo reto, se for um ângulo qualquer aqui, ó, maior do que 90 graus, por exemplo, né? Vou colocar aqui do outro lado, né? Maior que 90 graus, né? A altura já vai ter que ser obtida de outras maneiras, né? A gente vai ter que fazer um tracejado aqui, ó, pegar outras informações do problema, talvez calcular aqui usando o teorema de Pitágoras para poder achar esse comprimento aqui, né? Em relação a esse comprimento e a esse comprimento aqui, tá? A altura que a gente está procurando nesse caso vai ser esse comprimento aqui em vermelho, né? Que é a menor distância formada entre as bases, né? A base superior e a base inferior do prisma, ok? Então, vale a mesma ideia, o mesmo conceito que a gente já trabalhou lá inicialmente nas figuras bidimensionais, né? Então, sobre seções, é basicamente isso que tinha a ser comentado, né? E também, por falar em seções, né, na forma como a gente consegue intersectar um plano em relação ao prisma, a gente consegue fazer umas classificações aí
do prisma quanto ao ângulo que ele forma aqui, ó, nessa base, né? Deixa eu colocar aqui embaixo. Classificação. Basicamente temos esses três tipos de prismas que podem aparecer nas mais diversas situações, né? Nos problemas aí que a gente for olhar, né? Temos, por exemplo, esse prisma, esse primeiro aqui que foi o que a gente viu lá no começo, que é o prisma reto, né? Prisma reto com base pentagonal, né? Então vou colocar aqui o nome dele, prisma reto. Prisma reto. E por que é chamado de prisma reto? Porque as arestas laterais formam um ângulo reto com as arestas da base, né? Tá aqui, ó. Essa é a motivação. O ângulo que as arestas laterais formam com as arestas da base, tá? Outro tipo possível de prisma é esse daqui, ó, o prisma oblíquo. Prisma oblíquo. Nesse caso, com a base forma 2, 3, 4, 5, 6, 7. É um pentágono, né? Um prisma oblíquo de base pentagonal, né? O prisma oblíquo é aquele cujas arestas são oblíquas aos planos da base, né? Então, vou dizer que esse ângulo formado aqui, ó, as arestas laterais e as arestas da base formam um ângulo, como é que eu posso dizer? As arestas são diferentes de 90 graus. Acho que é a melhor maneira de se expressar, né? Esse ângulo aqui, ó, diferente de 90 graus. Pode ser sintetizado dessa maneira, né? E temos também o chamado prisma regular. Prisma regular, que ele é um prisma reto, assim, ele é um tipo específico de prisma reto, né, cujas bases são polígonos regulares, né? Ou seja, a característica desse prisma aqui, ó, é de que as arestas aqui, ó, tem todas as arestas da base têm todas o mesmo comprimento, tá? Ou seja, são polígonos regulares, né? Aqui não parece ter o mesmo comprimento por uma questão de perspectiva, tá? Mas é para ser dessa maneira, né? Então, vou até colocar aqui, ó, bases bases igual polígonos regulares. Então temos basicamente esses três tipos de prismas, né, que podem se apresentar de outras maneiras, é claro, mas que podem ser sintetizados aí, podem ser classificados dessas três formas. Okay? E com isso, a gente pode falar, de acordo com essa classificação, né, a gente pode mencionar aí o conceito que eu falei no início da aula, que é sobre a natureza de um prisma. Deixa eu mencionar aqui. Natureza de um prisma.
Então a natureza de um prisma ele simplesmente tem a ver com o formato da base do prisma, né? Então, se o formato da base for um pentágono, a natureza do prisma é pentagonal. Se for um heptágono, é heptagonal. Se for um hexágono, é hexagonal. E assim sucessivamente. Tá? Então, natureza do prisma, posso colocar assim. Colocar de acordo com o formato da base. Não, colocar depende do formato da base. Do formato... pode ser, formato da base. Então, para ilustrar isso, vou colocar aqui uns exemplos, para ficar mais claro. Porque pode parecer simples, mas isso pode se apresentar de uma maneira, às vezes, um pouco mais complexa. Então, por exemplo, achar a natureza de um prisma sabendo que ele possui... Deixa eu colocar aqui o enunciado. Acha a natureza de um prisma sabendo que ele possui 7 faces. E aí? Se o prisma inteiro possui 7 faces, qual é a natureza desse prisma? Alguém saberia dizer? Lembrando que a natureza está relacionada ao formato da base, ou seja, ao polígono que forma a base, né? Se o polígono for, por exemplo, um quadrado, a natureza do prisma é quadrangular, porque a base é quadrada, né? Se a natureza do prisma, se o prisma tiver uma base octagonal, né, então a natureza do prisma é octagonal, né? Então aí eu estou dizendo que o prisma inteiro possui 7 faces, né? Somando as faces laterais com as faces da base, eu tenho 7 faces, né? Com base nisso, qual é a natureza desse prisma? E aí, o que vocês acham? Alguma sugestão? Não? Olha só, a gente falou sobre isso bem aqui, ó. Qual a quantidade total de faces de um prisma? Ele tem n mais 2 faces. Então, ó, se um prisma tem n mais 2 faces, um prisma tem n mais 2 faces, né? Onde esse n é a quantidade de faces laterais, né? Portanto, e se ele está dizendo aqui 7 faces e não menciona se é face lateral, se é faces da base, então ele está dizendo que é face total, né? Logo, ele está dizendo que n mais 2 é igual à quantidade de faces total do prisma, que nesse caso é 7. Logo, n é igual a 7 menos 2. Portanto, n é igual a 5. Né? Logo, o nosso prisma tem 5 faces laterais. Olha aqui um exemplo de um prisma que tem 5 faces laterais. Né? Uma, duas, assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Né? 5 faces laterais. Se ele tem 5 faces laterais, significa que a base dele é o quê? É um pentágono.
né? Se a base dele é um pentágono, qual é a natureza desse prisma? É pentagonal, né? Portanto, a natureza é pentagonal. Outro exemplo. Se o nosso prisma tem 8 faces, né? Qual é a natureza desse prisma? Hexagonal, exatamente. É o mesmo exemplo, né? Aqui, ó. Se ele fala que é 8 faces ao todo, então a gente sabe que n mais 2 é igual a 8. Portanto, n é igual a 8 menos 2. Logo, n é igual a 6. Se n é o número de faces laterais, a gente acabou de ver que a quantidade de faces laterais indica a quantidade de arestas da base, né? Então, se n é igual a 6, a quantidade de arestas da base também é 6. Logo, a natureza é hexagonal. Eita. É hexagonal. Agora vamos ver um pouco mais elaborado do que isso, né, para não ficar tão fácil. Vou pegar aqui, deixa eu ver aqui o enunciado. Cadê? Ó, a natureza de um prisma, né? Calcular a natureza de um prisma. Acha a natureza de um prisma sabendo que a soma dos ângulos das faces é de 72 retos, né? 72 ângulos retos, né? Então, como que a gente poderia calcular isso, né? Vamos fazer isso por partes, né, por assim dizer. Primeiro, tem um resultado, né, que é uma das propriedades dos prismas. Eu vou mencionar aqui antes de resolver esse exemplo, né? É que mencionar aqui a propriedade. É que a soma dos diedros de um prisma, a soma dos diedros de um prisma ilimitado convexo de n arestas é igual a n menos 2 vezes 2 retos, né? Vou colocar 2R. Ângulo, 2 retos que eu falo 90 graus, né? Só que aqui, né, na bibliografia que eu passei para vocês, o autor costuma abreviar o ângulo de 90 graus e chamá-lo de R, tá? Aqui, ó, R
igual a 90 graus, certo? Então ele dá essa fórmula aqui pra gente, ó. Mas isso vale para um prisma ilimitado convexo, né? Quando a gente parte para um prisma, né, de n faces laterais, né, a soma dos ângulos de todas as suas faces é utilizada essa fórmula para poder calcular, né, mas aí não, a fórmula em si, a fórmula final, não tem exatamente esse aspecto, né? Então eu só vou utilizar essa propriedade para poder mencionar a fórmula, né? Então, vou colocar aqui embaixo a soma, né, dos ângulos de todas as faces de um prisma de n faces laterais, quer dizer, né? Vale. Aí eu vou colocar a soma total, vou representar como S, né? É dado por n menos 1 multiplicado por 8R, tá? Onde mais uma vez o R vale 90 graus, certo? Então essa fórmula aqui é que é interessante, nosso ponto de vista. Ela é bastante útil, né, por assim dizer. E tem mais também uma outra fórmula, que essa eu ia mencionar lá na aula de exercícios em que eu fosse falar dos poliedros mais uma vez, né? Tem uma que eu não mencionei na aula anterior, mas deixa eu ver se ela é útil nesse aqui. Natureza de um prisma, sabendo que a soma dos ângulos das faces, né, é 72 retos. Bom, acho que talvez dê para usar só essa, né? Deixa eu ver se fica 72 retos. Vamos ver se dá para usar só essa daqui, se fica legal. Então vamos tentar resolver o problema em si, né? Encontrar a natureza de um prisma sabendo que a soma dos ângulos das faces é 72 retos, né? E a fórmula que eu acabei de mencionar, ela calcula o quê? A soma dos ângulos de todas as faces de um prisma de n faces laterais, né? Então esse n aqui representa as faces laterais, né? E esse S representa a soma de todas as faces, tá? Então, ó, voltando aqui ao exemplo, aqui embaixo, né, a gente tem a informação de que a soma dos ângulos de todas as faces é 72R. Então, o problema nos informa que S é igual a 72R, né? Beleza, então, aplicando nessa fórmula, como é que ficaria, ó? Portanto, 72R é igual a n menos 1 vezes 8R, né? Então, dessa maneira, a gente cancela R com R, né? Porque passa dividindo. O que mais dá para fazer? Então, dá para fazer assim, ó. 72 fica ali. O 8, que... ó, fica assim, ó. N menos 1
multiplicado por 8. Né? O 8 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Então tem o 72 dividido por 8, igual a n menos 1. Né? Então, vindo aqui para cima, eu tenho, portanto, que n menos 1 é igual... Opa, errei aqui, é 72 dividido por 8. 72 dividido por 8 é 9, né? Portanto, n é igual a 9 mais 1, n é igual a 10. Como n é a quantidade de faces laterais, se eu tenho que o nosso polígono tem 10 faces laterais, a natureza desse polígono é decagonal. Ele é desse polígono não, desse prisma, né? É um prisma que tem um decágono como base, né? Portanto, a sua natureza é decagonal, né? Então, portanto, a natureza é decagonal. Certo? Então, nem precisou usar outra fórmula que eu ia falar aqui dos poliedros, né? Então, vou deixar para mencionar essa fórmula lá na aula de exercícios, quando eu for voltar nesse assunto. Ok? Ficou alguma dúvida na resolução desse exercício? Eu sei que quando envolve assim uma fórmula nova, né, tal, pode parecer um pouco complicado, mas é por isso que eu citei aqui como que a fórmula funciona, né? E já apliquei diretamente em um exercício para mostrar como fica a aplicação imediata, né? Para a gente ver como fica o uso de cada uma das variáveis que aparecem na fórmula, né? É só mesmo... Tem alguns outros exercícios lá no livro que dá para a gente praticar um pouquinho esse conceito também. Okay? Lá nas questões... Deixa eu ver, de 217 até a 220, se eu não me engano, ou 222, né? Tem umas questões que tratam justamente dessa parte de natureza do prisma, né? Deixa eu ver aqui se eu encontro mais uma que dá pra gente resolver só com essa fórmula aqui, ó. Professor, Sim? essa aplicação ela parece bastante com a soma dos ângulos internos de um poliedro, né? Do conteúdo anterior. De qual? Eu não me recordo. É aquela que é bem assim, S igual a V menos eu acho que é 2, vezes 360. Sim, eu me lembro de uma... lá de Geometria 1, né? Você fala? Isso. Tinha uma fórmula assim que era sobre... tem uma que é relacionada ao cálculo dos ângulos internos, né, de um polígono, e outra, essa que você mencionou dos 360, é relacionada aos ângulos externos, né? Mas de fato é semelhante mesmo, né? E quando eu for falar dessa fórmula, né, ela tem relação direta com essa daí. Eu vou ver se eu faço a demonstração dela, se ela não for muito grande, na próxima aula, tá? Ela tem lá a sua relação, sim. Até com o número de diagonais, né, também. Aí ver... aí da parte que vem adiante no conteúdo, já vem falando de casos específicos de prismas, né? Que é o cubo e suas propriedades, né, de área e tudo, que eu pretendia explorar mais a fundo em outra aula, né? Porque é um conteúdo curto e já emenda diretamente com a parte de volume, né? Falando também
cadê? Do teorema de... Onde está? Sobre o teorema de Cavalieri, né? Que é uma forma mais geral de se encontrar volumes de sólidos, né? Inclusive, é esse teorema que a gente vai utilizar quando for tratar de esferas, né? A dedução da fórmula de uma esfera é uma das coisas mais, uma das fórmulas matemáticas que eu já, das deduções matemáticas que eu acho mais bonitas que eu já vi até hoje, né? Pelo menos a que foi feita lá pelo Arquimedes, porque existem hoje várias e várias demonstrações, né? E quando a gente chegar nessa parte lá pelo final do curso, eu pretendo mostrar em detalhes esse raciocínio que ele utilizou, tudo. E até porque é um raciocínio que é possível de ser mostrado até mesmo no ensino médio, né? Então é algo que vocês têm que aprender até para repassar para frente, né? Quando se tornarem professores e tudo mais, né? E tem outras abordagens mais rápidas, onde você já utiliza o cálculo diferencial, né? Tem uma demonstração rápida, né, porém complicada de se entender, que é utilizando integrais triplas, né, para chegar no volume da esfera, mas isso aí vocês vão ver lá pelo final do curso de vocês, né? Não desse curso, né, no final da faculdade mesmo, lá pelo cálculo 4, né, e por aí vai, né? Então, fazer assim, na próxima aula então a gente continua, né, ver mais alguns exercícios sobre essa parte de prismas e de poliedros também, tá? Onde dá para trabalhar os dois conceitos e rever mais alguns exercícios, né? E podem já ir fazendo, né, as listas. Vejam lá que tem o prazo de entrega pré-definido, né? Não é muito bom deixar para a última hora, tá? E lembrando sempre que não apenas recomendável, mas extremamente importante que vocês façam a leitura do material, né, e vejam exemplos, tentem resolver e tudo, porque esse conhecimento sozinho, feito sozinho, também é parte fundamental do processo, né? Sem isso fica difícil agregar conhecimento válido, né, em qualquer disciplina que vocês forem cursar, não só nesse curso, mas em qualquer outra coisa que vocês forem fazer na vida, tá? E qualquer dúvida for surgindo, podem ir mandando lá no grupo ou de qualquer outra forma lá no grupo de Telegram, ok? Então a gente vai ficando por aqui e na próxima aula a gente continua aí de onde parou, tá? Então boa noite a todos e até a próxima. Beleza, professor. Boa noite, até mais. Até mais.